Isso é um 2% do que pode ser dito de verdade desta Câmara Municipal. Mas são 12h25 agora, a Rádio é Progresso e o programa é Luiz Lopes com o Povo. Estou aqui, eu peço até desculpa ao vereador Marduque Duarte pelo o tema aqui abordado, já que a gente vai ouvi-lo, e eu até diria, Marduque, que eu tenho certeza que o povo de Limoeiro do Norte está com saudade do Marduque na Câmara Municipal. Se não todo o povo, mas parte do povo de Limoeiro está com saudade do Marduque na Câmara Municipal. É triste o Luiz Lopes ter que dizer isso, mas o Luiz Lopes está dizendo isso porque é verdade. Bom seria se o Luiz Lopes aqui estivesse dizendo que a Câmara Municipal agrada o povo, o que não é fato. Mas antes de qualquer outra indagação, vereador Marduque, eu lhe pergunto, até a pergunta eu já fiz no ar. Limoeiro tem um eco nos quatro cantos. O povo falando que precisa e que quer lideranças novas na política limoeirense. O Luiz Lopes tem escutado isso. O Marduque tem escutado isso. Boa tarde, Marduque Duarte. Boa tarde, Luiz Lopes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Progresso, que uma hora dessa, com certeza, muitos limoeirenses estão ouvindo, até porque o seu programa entra com muita força lá em Limoeiro do Norte. E, respondendo a sua primeira pergunta, esse é o sentimento nacional, né, Luiz? O povo quer renovação. O povo quer renovação de ideias, de propostas, de projetos. E isso tem faltado em diversos municípios pelo Brasil afora. Trazendo mais especificamente para Limoeiro, para você ter uma ideia, nós temos um prefeito que desde 1978 está na política. Por sinal, foi vereador em Limoeiro do Norte. O Lopes estava de fralda, eu sou de 75. Eu tinha 6 anos, né? E muitos dos nossos ouvintes, milhares, nem vivo eram. Então, o prefeito atual de Limoeiro já era vereador, junto com o irmão dele, que também foi vereador na mesma época, o saudoso Gerardo Lucena. Os dois eram vereadores, né? Foi uma das primeiras vezes que 2 irmãos foram vereadores. E isso em meados de 78. Né? Nós temos um vice-prefeito hoje que desde 82 está na política de Limoeiro. Né? Já vai aí quase 92, 2002, 2012, quase 40 anos na política de Limoeiro. Já foi 3 vezes prefeito, 2 vezes vice-prefeito. E da primeira vez que foi vice naquele tempo que eram 5 anos. Quer dizer, da época do Careca, né? Então, é uma pessoa... O seu irmão também, Paulo Duarte. Já veio em 90, né? Como deputado estadual, e depois 94, 98. Enfim, nós temos lideranças que precisam entender que o momento, principalmente agora do outro ano, já vindo desse momento que nós passamos de governadores novos e com a eleição do novo presidente, entender que o povo está querendo, está almejando o novo. Mas um novo, né, que realmente implante ideias novas, que realmente faça aquilo que o povo quer. E não diria nem tanto de idade, né? Porque a idade não quer dizer muita coisa. Às vezes você tem 70 anos, mas você tem ideias novas, você toca a prefeitura ou toca a administração com ideias novas, ideias interessantes. O exemplo está em Russas, o prefeito Weber. Pronto, o Weber 3 vezes prefeito e realmente a gente entra em Russas, dá gosto de entrar em Russas, com toda sinceridade. Uma inveja boa de entrar em Russas. Então não quer dizer só pela questão da idade. Mas eu sinto isso também que você sentiu, não só em relação ao executivo, mas em relação ao legislativo. Nós temos vereadores em Limoeiro com 7 mandatos de vereador, né? E, enfim, em alguns momentos do parlamento foram atuantes, mas infelizmente foram amofinando, né, como diz o nosso povo, e realmente não contribui ou contribui muito pouco. E aqueles novos que se dizem novos, como esse que acabou de dar entrevista a você, que para mim, como vereador, como professor, um bom professor, como vereador, nota 0. Né? Lamentável a atitude do professor Washington, como vereador, né? E que fez uma Câmara, por você ter ideia, né? Eu vejo e foram eleitos alguns vereadores novos, Luiz Lopes, que quinta-feira passada a discussão era em torno de título de cidadão,
e não sei quem merece a comenda tal, e por conta disso houve uma briga enorme na sessão da Câmara, transmitida para o povo, parece que esse limoeiro não tem problemas, né? Então, pessoas novas que foram eleitas e que, infelizmente, realmente, com atitudes retrógradas, com atitudes que não valorizam o que ganham, porque um vereador em Limoeiro ganha R$10.200. É muito dinheiro para trabalhar uma quinta-feira, né, de 8 às 12 horas. E olhe, tem sessão que dura 30 minutos. Então é uma vergonha. Então, mas nós estamos sentindo, sim, esse interesse pelo povo por mudança. Vereador Marduch, o senhor acredita que, a nível de executivo, Limoeiro do Norte possa ter aí um nome novo? Isso é possível? Um candidato ou uma candidata à prefeitura de Limoeiro? Isso é possível? Primeiro, para essa eleição do ano que vem? Existem dois aspectos no meu ponto de vista. A reunião de Zé e João, novamente. João, que é João Dilmar, passou 2 anos no ostracismo. Isolado, humilhado, não tinha nada na prefeitura, levou um chute, literalmente, na traseira do Zé. Foi quem ajudou a eleger o Zé. E agora volta para os braços do Zé por alguns empregos. Empregos esses de quem? Alguns suplentes de vereador que não conseguiram o mandato, tinham o compromisso deles ficarem 4 anos, só ficaram 1, e aí foram para dentro da prefeitura e mais um punhadozinho de pessoas que ainda seguem o João. O João está rachado com a família, que não aceita mais que ele vote em Zé. Mas eles já se acham que ganharam a eleição, depois que João foi de novo para os braços do Zé e acham que é só 2 mais 2 é 4, e na política a coisa não funciona dessa forma. Do outro lado tem uma oposição. E quem é a oposição em Limoeiro? A oposição em Limoeiro é Paulo Duarte. É aquele que sempre levanta a voz em todos os momentos em favor do povo, é aquele que desde o primeiro momento se diz oposição, e tirando ele, nós não vemos outras pessoas dizendo que é oposição. Nós sabemos que tem vereadores altamente desgostosos com a administração, mas eu quero pagar para ver até agora, em outubro, quando vão acontecer as filiações partidárias, para saber qual é realmente aquele que vai para a oposição. Chico Baltazar vai para a oposição? Se eu fosse ele, já teria ido há muito tempo, até porque é outro que foi enxotado da prefeitura. Prometeram 2 vezes a ele a presidência da Câmara e negaram as 2 vezes, por sinal nessa que foi a pior mácula na história da Câmara de Limoeiro do Norte. Compra de voto para eleger a presidente da Câmara, que é filha do prefeito, né? Que até áudio surgiu lá em Limoeiro, a compra de voto descarada para eleger a Anjinha vereadora. Será que a Lívia Maia é oposição? Será que outras pessoas que se dizem oposição, o Flauber é oposição, será que realmente vão tornar fileiras na oposição? Sei que Paulo Duarte é oposição. E o segundo aspecto que eu queria dizer em relação a essa questão da oposição, que se a oposição, que diz ser oposição a partir de outubro, quiser, nós estamos abertos. Mas sabendo que quem tem voto na oposição hoje ainda é Paulo Duarte. Paulo Duarte é a maior liderança pessoal de Limoeiro do Norte. Se botar Paulo sozinho, Zé sozinho, João sozinho, Paulo ainda é a maior liderança de Limoeiro. Então a oposição tem que desarmar os espíritos. Aqueles que querem ir realmente para um confronto, para um embate de ideias, de novas propostas. Esqueci de citar aqui a doutora Mazé, por quem tem um grande respeito, uma colega advogada, não posso dizer que sou amiga dela, mas tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com ela quando estava na Câmara Municipal e ela era procuradora. Sei da credibilidade que ela tem, sei da competência que ela tem. Filha do pai dos pobres de Limoeiro, que é o seu Ibernon, um homem que não é político, nunca disputou mandato, nem vai disputar, tenho certeza, mas é um homem de bem, que faz o bem sem olhar a quem. Então, só para fazer justiça, então eu tinha esquecido o nome dela e, por sinal, apesar de ser filha do Ibernon, ela tem estrela própria, é uma pessoa que conseguiu galgar aí, ser advogada, com um escritório realmente muito bom, né, em Fortaleza e no Vale do Jaguaribe, e assim, independente do pai dela, que é uma pessoa respeitada por todos em Limoeiro, uma família que
todo o dinheiro que tem a custo de muito suor, É né, de muito trabalho. Então, se essas pessoas entenderem que o que está aí não está servindo, nós estamos aqui para contribuir. Né? Paulo Duarte, com certeza, eu sei que Chico Baltazar sabe disso, sei que a doutora Mazé sabe disso, sei que os vereadores sabem disso, e Zé e João morrem de medo, porque sabem que a oposição com Paulo Duarte, a oposição fica forte e vai ter um embate grande sim, porque a revolta e a decepção do povo é muito grande. Eu tenho dito aqui nesse microfone que só acredito numa possibilidade, numa chance da oposição com uma união de lideranças tais como Dona Mazé, ou Mazé de Bernum, que diz ter 4 vereadores. Maílson com o grupo que ele tenta organizar. E de Paulo Duarte, que da oposição é a maior liderança política segundo as urnas. Segundo os fatos eleitorais, e contra a urna a gente não tem o que dizer. Então eu acredito que se unir essas lideranças é possível se ter possibilidade, chance, e real chance, do crescimento de uma candidatura encabeçada por Mazé ou por outro nome. A minha pergunta é, o senhor acredita realmente que Mazé está decidido a disputar a eleição ou é um ensaio? O que é que o senhor diria? Não, eu acho que até você falou o nome de Maílson. Maílson é uma das grandes lideranças de Limoeiro, um grande estrategista, uma pessoa que entende profundamente de política, muito ligado ao governo do estado, principalmente ao ex-presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e Maílson precisa também vir para dentro desse contexto. Até porque Maílson, a gente sabe o quanto Maílson fez por doutor João, por João Dilmar. E Maílson foi altamente humilhado por João Dilmar da Silva. Às vezes, talvez ele não queira dizer. Em relação à sua pergunta específica da doutora Mazé, eu acho que a pessoa mais certa de responder é ela. Mas o que é que eu sei dos bastidores? E o que é que você sente eu sei ao conversar que ela, com ela? Você tem conversado com tem ela? 6 vereadores que têm compromisso com ela. 6 vereadores de Limoeiro têm compromisso com o Ibernon. E essas pessoas podem até dizer que não tem, mas vou citar os nomes aqui para você. Você sabe que comigo não tem conversa. Quem quiser, o microfone está aberto aí, não tá? Para o vereador entrar e desmentir. Gladys tem compromisso com o Ibernon. Barão tem compromisso com o Ibernon. Michico tem compromisso com o Ibernon. Bernon e doutora Mazé. Flauber tem compromisso. Lívia Maia tem compromisso. E vereador Arimateia tem compromisso. São 6 que têm compromisso político com a doutora Mazé e com o Ibernon. Então essas pessoas que ajudaram a eleger a presidente da Câmara, tirando Anjinha e outro, né, que foi o Eliezer, que também voltou, todos esses outros têm compromisso político de votar ou em doutora Mazé ou no candidato desse grupo. Segundo, eu tenho as informações. Algum que foi citado, se quiser me desmentir, pode entrar. Mas que Lívia Maia tem compromisso, tem. Barão tem. Gladys tem, Flauber tem, Michico tem e Arimateia tem. 6 vereadores. Quem já sai com 6 vereadores, com certeza, sai muito forte para tentar compor uma chapa de oposição. Repito, a oposição precisa entender. Aqueles que se dizem oposição e que vão fazer oposição, tem que ser realmente oposição, como Paulo Duarte é. E desses que se dizem oposição, quem tem voto, quem tem mais voto, é Paulo Duarte. Então nós estamos aí abertos para conversarmos, né? Tem muito tempo pela frente, né? Não tanto para coligações e para questões partidárias, que encerra agora em outubro, mas tem um bom tempo para a gente caminhar e quem sabe, se a oposição entender, né? E que entender que também desarmar os espíritos, a gente tem com esse grupo todo, com essas pessoas todas, com certeza, ir para cima de Zé e João talvez não vá ver nem a cor dos votos. Paulo Duarte, recentemente se viu uma fotografia dele abraçado com o ex-vice-governador Domingos Filho. Estava Paulo Duarte e Davi Duarte. É claro que também Marduque Duarte. E aí eu entendo que também Rosário Daniel. A minha pergunta é, Paulo, ele, no diálogo com Davi... Aliás, eu até convido aqui de público Paulo Duarte para nos conceder uma entrevista na próxima semana. Convido o Paulo Duarte para nos conceder uma entrevista na próxima semana. E ele próprio respondeu o que eu estou perguntando a Marduque. Mas Paulo Duarte está com o pé dentro ou já está todo dentro do PSD, do ex-vice-governador Domingos Filho?
Primeiro dizer que o Domingos é uma das pessoas políticas, que eu acho que você sabe, Luiz, que tem palavra. E honra a palavra que tem. E está altamente decepcionado tanto com o doutor Zé Maria como com o doutor João Dilmar. E com alguns vereadores que dele precisou e que ele realmente chegou junto e que foi traído por algumas lideranças de Limoeiro. Isso dito por ele mesmo na emissora lá em Limoeiro, de Zé Maria e de Dilmar. Ele realmente teve uma conversa com o Paulo, mas vou ser bem franco, eu não participei da conversa, não tive nenhum contato ainda com o Domingos Filho, tenho o meu potencial, sou vereador de 4 mandatos e 5º fui eleito e não assumi, e a gente sabe por quê, né? Claro que a gente sabe por quê. Mas enfim, vou voltar agora, se Deus quiser, mais forte, porque o povo realmente está sentindo falta. Quando eu passo ali em frente à Câmara, parece que tem um imã, Luiz. A Câmara diz, volta Marduque, porque só tinha eu realmente para falar, modéstia à parte, juntando aí os vereadores tudinho, não amarra meu cadastro, porque não tem ninguém coragem de falar. Mas enfim, não participei da conversa com o Domingos. Paulo já foi lá com o Davi Duarte, suplente de deputado. E no outro momento que eu vou ter com ele, eu vou sentir realmente se Paulo vai para esse partido. É um grande partido que tem um deputado federal forte, que tá, por sinal está no orçamento aí da União, tratando da questão orçamentária da União. Nós temos aí uma deputada estadual e tem o Domingos Filho, que realmente, no bom sentido, é uma águia na política, é uma águia de saber fazer as coisas e realmente tem palavra. E é o partido que Rosário Daniel está. Um comunicador excelente, um dos maiores comunicadores desse estado do Ceará, uma pessoa que vive voltada para fazer o bem em Limoeiro do Norte, que também está com seu nome à disposição do partido, o partido que tem um vereador Arimatea, que por sinal, a pessoa pobre, humilde, teve mais de 4.000 votos para deputado em Limoeiro do Norte. Liderança, né? Importante liderança. Suplente de deputado, inclusive. Suplente de deputado, então sozinho. E o vereador né? Arimatea é esse caba mesmo, é o caba que abraça todo mundo, que vai onde o eleitor está, seja na mansão ou seja na casinha de taipa. O Arimatea é esse homem e ele sempre foi esse homem. No inverno, no verão, com mandato ou sem mandato, candidato ou no decorrer dos 4 anos de mandato, ele é a mesma pessoa. Arimatea tem essas virtudes. Pois é, então, para não fugir da sua pergunta, é isso. Eu não tive com Domingos, mas Paulo esteve lá, por sinal veio até as mãos lá, 55, né? E tem essas pessoas que estou lhe dizendo, tem o Rosário, tem o suplente de deputado Arimatea, enfim, se for esse partido, nós vamos para dentro e vamos ver o que é que a gente pode trazer de maior número de pessoas, com outros partidos também. O Maílson está se articulando, parece que 2 partidos vão para a mão do Maílson, né? A Mazé parece que vai também para outro partido, enfim, nós temos aí um universo de pessoas e de possibilidades, entendendo que a oposição em Limoeiro, com Paulo Duarte, está mais forte do que nunca. A gente vê isso até em relação às pesquisas que nós temos, Luiz. É por isso que Zé novamente se abraçou com o João. Mas pode ser o abraço dos afogados. Aquele desesperado abraça do outro, acaba os 2 morrendo afogados. Então pode-se ter aí uma grande união em prol desse projeto, desses partidos, o PP de José Albuquerque, o PP de José Albuquerque de Maílson, o PSD de Rosário, Marduque, Paulo e etc. Se não, porque vai se concretizar essa chegada de Paulo com o Marduque, com o Rosário do PSD e possivelmente o PDT com o Mazé, pode-se ter esse povo junto nesse processo eleitoral. Isso está sendo articulado, conversado? Está sendo conversado e lhe digo, acredito que os Ferreira Gomes, o governador Camilo, as autoridades estaduais têm um sentimento de gratidão. Não só a Paulo, mas a Maílson, a diversas pessoas do nosso grupo, inclusive com Domingos Filho. E sabem que nos primeiros momentos, quando o Camilo tinha 4% nas pesquisas, Paulo Duarte abraçou a candidatura já na primeira vez, enquanto os outros votavam em Eunice Oliveira, né? Então esse sentimento de gratidão dos próprios, dos Ferreira Gomes, que tem com Paulo, que tem com Maílson, eu tenho certeza, a Mazé já esteve lá, né, também conversando, eu tenho certeza que o governo do estado, que sabe
que o doutor Zé Maria é oposição ao governo do Estado, é aquela pessoa que fica rindo pro governo, mas por trás fica falando mal do governo, né? Eles sabem que não tem apoio do governo do Estado e não tem apoio dos Ferreira Gomes, né? E eu acho que com essa força, essa união de forças aqui, e a gente chegando lá no governo, conversando, mostrando que Limoeiro precisa realmente evoluir de vez, enquanto o Russas deu um salto, o Limoeiro deu um salto para trás. Infelizmente é isso que aconteceu realmente. Então a gente precisa do apoio do Camilo, do apoio dos Ferreira Gomes e essas pessoas que podem realmente nos ajudar trazendo obras, trazendo benefícios, como trouxe para Limoeiro o Hospital Regional, depois de uma briga enorme que Paulo Duarte teve, né, junto com o povo de Limoeiro, e Paulo realmente disse, eu quero o Hospital Regional para Limoeiro do Norte. O hospital talvez viesse para Russas, e Limoeiro ganhou esse Hospital Regional, que por sinal e por honra leva o nome da nossa mãe, aprovado pela Assembleia Maria de Castro Silva Duarte. Outra obra enorme que o governo do Estado prometeu a Paulo, enquanto outros urubu ficam tentando ver aí se conseguem levar um nomezinho, que é aquela estrada para o Bichopá, que a gente sabe que todo dia quem gritava por essa obra era você na rádio, e várias visitas você fez no Bichopá, e Paulo Duarte com o prestígio dele. Aí quando agora faz licitação, é pessoa batendo foto, é dizendo que foi eu. Por sinal o seguinte, não foi ninguém, é o povo que merece. Através do pagamento dos impostos, o povo merece essa obra, né? Aquela estrada do Bichopá. Mas não pode esquecer quem trabalhou por isso, né? Lá atrás. Então eu acho, ô Luiz, que a gente com essa união, a oposição com os espíritos desarmados, até porque nós não temos problema com quase nenhum aí da oposição. Nós temos problemas, né, de forma de governar com o doutor João e doutor Zé. E ele não gosta que a gente chame só de Zé e João, não. Eu chamo mesmo porque eu sei que ele não gosta. Mas tem que ser doutor José e doutor João. Mas doutor João, eles acham muito ruim. Doutor Zé e doutor João tem que entender o seguinte, que está faltando saúde pública para o povo. Hoje, se você quebrar um dedo em Limoeiro, você fica em casa esperando para marcar uma cirurgia. Se quebrar um colo de fêmur, então lascou. Veja lá na época do Paulo Duarte como era. Hoje, se você precisar fazer uma cirurgia de catarata, tem que ganhar quase na Mega Sena. Nós fizemos mais de 7.000 cirurgias de catarata. Nós tínhamos ambulâncias em todas as comunidades trazendo o povo. Nós tínhamos médico atendendo de noite a população. Mas, Duque, mas ficou temporário atrasado. Ficou. E agora? Agora tem não dá temporário dias, com não? 4 meses atrasado, Luiz. Agora existe atraso? Agora, auxiliar de serviços 4 gerais, meses? merendeira, gari. Tem gente com 4 meses que não vê a cor do dinheiro, Luiz Lopes. Mas ninguém diz isso. Só quem tem coragem de dizer isso é o seu programa. Só o seu programa. Por quê? Porque, infelizmente... Tem gente com 4 meses de salário atrasado. 4 meses de salário atrasado. Tá aí, o microfone tá aberto? Tá aberto. Se algum tiver coragem de dizer... Alguém da gestão, né? desminta, né? Desminta, né? Então, assim, 4 meses atrasado. O hospital entregado para quem? A saúde pública, para um hospital privado, e 4 milhões e meio já é a dívida. Quase 4 milhões e meio que eles não repassam para São Camilo. E a São Camilo já de Limoeiro está sentindo uma pressão enorme da administração de São Paulo para poder devolver a saúde para o município. Quando o doutor pegou a saúde, saúde não é comigo, a saúde é privada, veja quantas pessoas reclamam todo dia que chegam 7 horas da manhã e saem 4 da tarde para ser atendido. Vejam quantas mães de família morreram no hospital depois do parto. Quantas crianças deixaram de nascer ou quantas crianças morreram depois do parto. Alguém entre para dizer se é minha mentira. Veja quantas pessoas, Luiz Lopes, e isso aqui é desumano, de madrugada, chega no posto de saúde, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para pegar uma ficha, para poder ser atendido, e não tem médico. Para poder ser atendido com dor de dente, e não tem quem atenda. É isso que está certo? É isso que está justo? Então a saúde está esse caos lá em Limoeiro. E vou lhe dizer com toda franqueza, se não fosse os calçamentos que conseguiu através de Eunício Oliveira, tá? Não tinha nada. Não tinha nada, é verdade, não tinha nada. Mas tem gente que tá lá, ó, aplaudindo Zé e João. Faça aqui uma gincana rápida. Um pobre, de Limoeiro, que tenha subido à prefeitura e tenha tido 10 minutos com o prefeito. Um pobre.
O povo pobre não tem vez, Luiz. Nem com Zé, nem com João. João passou 3 anos desaparecido, parece que Limoeiro não tem problema. IPTU foi para R$900, quem pagava 100. Depois que a grita foi grande, o vereador não sabia nem o que é que estava votando. Isso é uma vergonha. Hoje a água, quem pagava 40 está pagando 90, está pagando 100. Isso é um absurdo. Falta remédio. E a falta água ainda médico. é de péssima qualidade, De péssima como é no qualidade, Bichopá. mas lá tem um A água bocado do de Bichopá gente é comendo de dinheiro de péssima dentro qualidade sai. E diga que é minha mentira. Eu sei quem é que tá lá, quem foi que entrou agora. Né? A gente, infelizmente... O ex-vereador Pois não. Marduque. Vereador Marduque. Vamos botar um ouvinte da Cidade Alta. Boa tarde, meu querido. Pois não. Aqui é José Carlos da Cidade Alta. Eu quero dizer que Marduque está totalmente certo, porque triste é quem precisar ir para a Fundação CESP ali, administrada pela São Camilo. Só sabe a humilhação quem precisa de lá, viu? Eu cheguei lá, rapaz, 7 horas, deu 7 horas da manhã, deu 10h30, ainda tinha 11 pessoas na minha frente, Luiz. É um atendimento medonho. E o que eu tenho para dizer é que na Cidade Alta está abandonada, rapaz, está entregue às baratas mesmo. Porque aqui não tem nenhuma máquina, nem uma carro de pissarra na rua, bota, rapaz, é total abandono. E outra coisa, você tem que marcar o dia de adoecer aqui na Cidade Alta, para você poder se consultar, viu? Não é todo dia que você se consulta, não. Tá horrível na área da saúde aqui na Cidade Alta, é um abandono total. O Marduque tá mais do que certo, rapaz, de correto. Ou de uma feira medonha. Ainda aparece radialista aí, puxa saco, que eu não tô dizendo com você, que ainda diz que tá tudo muito bem, muito bem pra onde? Pra quem? Só for pra eles, que estão tudo comendo aí da prefeitura, rapaz. Isso é um desmanteiro medonho, mas possa ser que dessa vez o pessoal, o mesmo da Cidade Alta, crie vergonha na cara, não é todos, e dê o troco a esse rapaz que tá indo pro DI, rapaz. Isso é horrível, uma coisa dessa, menino. Pois tá bom, menino. Obrigado. Um abraço, meu querido. Rapaz. Tchau. Um abraço. Tem outro ouvinte, é Leandro, é? Boa tarde. Quem fala? Alô, Leandro, boa tarde. Boa tarde, Luiz Lopes. Pois não, meu querido. Você fala de onde? De Limoeiro do Norte. Pois não. Pronto, eu queria fazer uma pergunta pro Marduque, porque quando o Zé Maria pegou a administração, ele e o irmão dele que quebraram a prefeitura de Limoeiro do Norte, por que é que ele não fala nisso? Que os postos de saúde ficaram tudo fechados, onde a cadeira do dentista ficou na calçada da minha casa, porque derrubaram o posto todinho e não reformaram. Todo mundo atrasado, o hospital chegou a fechar, onde aquela radialista de Morada Nova era a diretora. Que ela, nem informada na área da saúde, ela não entende nada de saúde, o hospital era fechado, pagamento tudo atrasado. E por que é que ele não fala disso? Que nem reeleito para vereador ele foi, e o irmão dele para prefeito nem pagaria e ganha mais. Mas nisso ele não fala, né? Tudo bem, meu querido Leandro. Muito obrigado pela audiência e sua participação. O microfone sempre aberto para você. Marduque. Primeiro o seguinte, né? O Leandro aí, coitado, né? Ou seja, Leandro, primeiro o seguinte, você não entende de política. E o hospital fechou, mas foi em 2000, viu? Com a Arivan Lucena prefeita, no cadeado. 1 ano fechado o hospital de Limoeiro no cadeado. Quem é da minha época lembra, me diga aí se foi ou não foi. 1 ano! E quem abriu naquele tempo, conseguiu reabrir o hospital? Vou aqui dizer pra você, história de Limoeiro, viu, Leandro? Que você não sabe de nada. Paulo Duarte, Nicanor Linhares. Foram para o governador na época e reabriram o hospital. Na nossa época não teve hospital fechado, não. Agora tá, né? Porque agora tá na mão da iniciativa privada. Tá certo? Você deve ser um daqueles que come da prefeitura. Tá certo? Outra coisa, para você ser bem, você se atualizar, Leandro. Sabe quanto é que a prefeitura tá devendo a São Camilo? 4,5 milhões. E outra coisa que você não sabe, eu não deixei de ser eleito, não, eu fui eleito, viu? A Lívia teve 40 e poucos votos, menos do que eu. Quem não deixou eu entrar foi seu patrão, doutor José Maria Lucena, que ainda tem uma focinha no tribunal. E por isso, com as forças ocultas, não deixou eu entrar. Outros vereadores que a situação era 1000 vezes pior do que a minha, estão todos na Câmara. Só Leandro, que ele não me queria na Câmara, sabe por quê? Porque eu tenho coragem de dizer a verdade. Aqui ninguém pega, não. Eu tenho coragem de enfrentar as coisas e falar para um pobre como você, que infelizmente é pobre, mas está dando palminha para o doutor, talvez por alguma coisa, né? Enquanto a maioria do pobre de Limoeiro, Luiz Lopes, tá aqui engasgado na garganta. Doido para falar, mas não tem coragem porque não tem uma rádio que abra o microfone.
Infelizmente é assim. Né? Alguns radialistas, e aqui não são todos, muito pelo contrário, uns não se pode nem chamar radialistas, cuspidores de microfone, e assim eles ficam, Marduque, não fale não, quer que eu diga quem é que tem emprego lá? Quer que eu diga que fulano de horário tal, quantos empregos tem? Quer que eu diga que fulano tem lá no SAAI? Quer que eu diga que fulano está lá na Secretaria de Finanças? Mas aí tudo tem seu momento, Luiz. Então tem pessoas que não entendem de nada, falam muita besteira. Depois dessa rede social, Luiz Lopes, o que você vê de besteira na rede social, gente que não entende de nada, gente que não entende de política, todo mundo se acha no direito de dar palpite. E outra coisa, mesmo quando o Paulo era prefeito, eu como vereador fiz diversas críticas. Não sei se você lembra, eu cheguei a pedir a cabeça do diretor do SAAI. Isso no ar. Tá certo? Verdade, e depois vi até que eu estava errado. Porque fez uma administração boa no SAAI. Mas eu, no momento lá, pedi. Algumas coisas que estavam erradas, eu tinha coragem de cobrar. E era meu irmão. Mas antes de ser meu irmão, eu era vereador pago pelo povo. Eu nunca me omiti. Eu falava de gente grande, Luiz. Eu cheguei em 2000 na prefeitura, na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Eu tive que enfrentar poderosos. Sabe o que é que eu recebia? Ameaças de morte praticamente todo dia. Quando o Limoeiro era sacudido por mortes, eu fui ameaçado de morte. Em função de quê? De falar por você, Leandro. De falar pelo povo. Algumas coisas que você tem hoje de bom em Limoeiro, agradeça a Marduque Duarte também, porque era quem tinha coragem de falar pelo povo. Veja talvez o vereador que você votou, se tem coragem de abrir a boca. Como diz, tudinho bem caladinho. Ganhando R$10.200, né? Com mandatos pífios, com mandatos que realmente não representam o povo, sendo omissos. Luiz, é de fazer vergonha. E eu fico indignado quando alguém entra querendo mostrar, a administração passada é isso. Nós estamos há 3 anos da administração, se dizia nova. Então não tem negócio mais de olhar para retrovisor, é daqui para frente. Então, quem votou... A proposta era revolucionar... Revolucionou o quê? Tirando os calçamentos, Limoeiro só andou para trás. Os temporários atrasados do mesmo jeito, os professores altamente revoltados, né? E aí você atinge a educação, porque quando você não paga bem o professor, quando você não... Está com 3 anos que o professor não recebe aumento, e o Fundef, que era o dinheiro do professor, só de birra o doutor Zé não paga. Mas do que por que é só de birra? A entrevista que ele deu agora, ele botou a culpa para cima do presidente do sindicato, Aristides, dizendo que Aristides não tinha assinado o contrato. Então, assim, antes de alguém ligar, primeiro procure entender um pouquinho, porque de política, meu amigo, eu entendo. E como advogado, entendo muito aí na minha área criminal. Mas de política, de 90 para cá, por sinal, eu tô até escrevendo um livro. Tem tanta coisa pro povo saber, que quando o livro sair, vai ter gente que vai se tremer todo. Marduque Duarte, a pessoa de Chico Baltazar, qual é a avaliação do Marduque? Como político, como conhecedor da política de Limoeiro, como é que você avalia Chico Baltazar? E Chico Baltazar tem conversado com lideranças desses blocos de oposição? Eu tive uma informação de que parece que existiu um contato dele com Mazé de Bernon. Houve ou vai haver, ele, Chico Baltazar, pode se enquadrar também nesse processo? Qual é a sua avaliação? Luiz, a minha avaliação é o seguinte, você sabe que eu não escondo as coisas. Eu, quando venho dar entrevista, eu digo a verdade. Eu tentei conversar com o Chico já 4 vezes. As 4 oportunidades que tentei conversar com ele, ele diz assim, ainda está cedo. Para mim, já está tarde. O Chico Baltazar, uma grande liderança, por 2 vezes teve mais de 2.000 votos em Limoeiro do Norte, disse para ele, se queimou bastante, abraçou a candidatura do Bolsonaro, foi às ruas com o Bolsonaro, e nós sabemos que no Nordeste, principalmente no Ceará, o Bolsonaro está com a credibilidade lá embaixo. Não vou dizer aqui... E vamos ser honestos, quem fez pelo Nordeste, quem fez pelo Ceará, foi Cid Gomes, foi Ciro Gomes,
e foi o presidente do povo pobre e do povo sofrido, que chama-se o meu xará Luiz. Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele se queimou bastante, e isso eu estou dizendo que falei para ele. Mas em relação a compor, é a quarta vez. É isso que eu disse no início da entrevista, Luiz. Ou a oposição, que se diz oposição, ou quer fazer oposição, entende que quem tem mais voto é Paulo Duarte, e só ganham a eleição se nós estivermos dentro. E é verdade. Ou então não vai ter oposição e nós vamos ser candidatos. Porque também nós não vamos deixar Zé e João ganhar por WO. Zé e João vai ter que enfrentar, né, uma legião de seguidores, uma legião de pessoas que estão decepcionadas com essa administração, uma legião de pessoas que estão indignadas. Você viu essa pessoa que entrou aí da Cidade Alta? É uma das que tem coragem de entrar, Luiz. Isso aí é todo dia. O povo sente na pele a falta de saúde pública. Tem gente que está me ouvindo agora e está lá com a mãezinha com o fêmur doendo, ou melhor, quebrado dentro de casa. E se não for Paulo Duarte ou Rosário Daniel levando para Fortaleza para conseguir uma cirurgia, não tem quem faça. E isso é todo santo dia. Todo santo dia tem reclamação desse hospital. Quem fala de bem é porque não teve uma mãe que morreu no parto, que não teve um filho que deixou de nascer, que não teve uma mãe que está lá fazendo o seu pré-natal e postando foto no Facebook e no dia de ter o seu filho nasce morto ou morre depois do parto. Quem fala bem é porque talvez tenha plano de saúde e não precise pegar uma ficha para ser atendido 2 horas da manhã. E era essa que é a renovação? Renovação de quê? Quem fala bem é porque talvez tenha lá o seu dentista particular e não para pegar uma ficha 2 horas para arrancar um dente. E olha, se pegar a ficha e tiver o milagre de ser atendido pelo dentista. Isso é que é uma vergonha. Se prometeram renovar, se prometeram revolucionar, revolucionaram para trás. Então, assim, em relação a Chico, eu estou lhe dizendo a verdade. Tentei falar com ele 4 vezes. Ou ele acha que nós não temos voto, ou então ele não é oposição. Queria muito ver o Chico na oposição, porque apesar de ter votado em Bolsonaro, é um grande nome, é uma grande liderança, filho da saudosa Lúcia Baltazar, e eu vejo ele pegando corda, como já pegou aí 2 vezes, dizendo que ia ser presidente da Câmara, e levou traço. Dizendo que ia ser vice, já levou traço porque João já se juntou com Zé. Então não tem mais espaço lá para ele ser vice. E aí estão dando corda para ele ser prefeito de Quixeré. Aí eu não sei onde é que está a inteligência de Chico, porque é um grande empresário, uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, mas às vezes, politicamente, está cometendo alguns equívocos no meu humilde ponto de vista. Mas já tentei procurar, não procuro mais. Já foi 4 vezes. 4 vezes que eu tentei falar com o Chico e ele fica só dizendo que é para depois. Por isso que eu digo a coisa com a verdade. Eu não fico aqui você perguntando, é candidato e o cabelo. Não, eu não sei sabendo que é. Não tem essas coisas, né, Luiz? Então aí dizer a verdade. Então aqui nós estamos expondo que a oposição, se tiver inteligência, a gente ganha eleição não só para derrubar do que está aí não, mas para tentar fazer o diferente. O ouvinte nos mandou um áudio no WhatsApp 96481928, é 96481928, é o nosso WhatsApp. Lano Porfírio. Boa tarde, Luiz. Olha, eu quero dar meus parabéns a Marduque. É verdade, no tempo que eles estavam na prefeitura, nós tínhamos remédio nos postos de saúde, nós tínhamos médico. Nós não faltava aqui no nosso PSF, não faltava remédio, não faltava médico. Eu tomava um remédio controlado, eu não posso comprar. Depois que passou para outra administração, nunca mais eu vi a cor desse remédio. Então, tudo que Marduque está dizendo é verdade. Meus parabéns, Marduque. É por isso que todo mundo sente falta de você, mas um dia você vai voltar, porque grande é Deus. E Deus é quem manobra, viu, Marduque? Você vai ganhar porque Deus e o povo de Limoeiro vai querer você de volta. E esse povo que está dizendo isso aí é porque eles não têm precisão, não sabem o que é, ter precisão, viu? Porque se eles soubessem o que é a rede pública, quem precisa do SUS, eles não diziam assim, não. Um abraço, minha amiga. Marduque, eu queria... É a dona Graça. Eu quero abraçá-la e quando a gente fala, o cidadão falou da gestão de Paulo Duarte, eu quero aqui por uma questão de justiça, e eu sempre tenho feito isso. E eu tenho feito críticas a Paulo Duarte, em alguns momentos críticas justas e verdadeiras, e talvez em outros momentos críticas injustas também, talvez tenha o Luiz Lopes feito. Porque eu sou um homem cheio de muitos defeitos, de acertos e também de erros. E algo eu tenho que dizer, Paulo Duarte é o responsável, eu já disse isso e volto a dizer,
Paulo Duarte é o responsável pela maior obra em todos os tempos de Limoeiro e para Limoeiro do Norte. A maior obra do Vale do Jaguaribe é a construção da barragem do Castanhão. A maior obra de Limoeiro do Norte em todos os tempos é e vai continuar sendo por séculos o Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Uma grandiosa indústria que gerará, aliás, que já gera emprego e renda. E um grande instrumento de salvar vidas. Se aquele hospital com suas UTIs, seus leitos e etc., fosse um instrumento, um hospital conseguido pela coragem e o empenho do Paulo Duarte, se fosse instrumento para salvar uma só vida, já seria a maior obra para Limoeiro do Norte. Mas será o instrumento pelo qual milhares de vidas do Limoeiro e do Vale do Jaguaribe serão salvas. Então, não tenho dúvida, é a maior obra em todos os tempos e o responsável, o político responsável por essa obra é Paulo Duarte. E quando Paulo Duarte dizia que a obra vinha, políticos diziam, inclusive da rádio em que o Luiz Lopes trabalhava, e diziam ao Luiz Lopes que era mentira do Paulo Duarte, não vinha hospital regional. E Paulo Duarte dizendo que... E o Paulo Duarte na rua, fazendo movimento para o hospital ir para Limoeiro do Norte. Ele era à época chamado de mentiroso. Quando brigava pelo hospital, quando mobilizava o povo pelo hospital e quando se articulava pedindo ao então governador, o maior governador que o Ceará já teve, que foi Cid Gomes. Quando Paulo Duarte pedia a Cid Gomes, os eleitores do então candidato Eunício Oliveira, dentre eles o nosso atual prefeito de Limoeiro, doutor Zé Maria, diziam que o hospital não seria construído em Limoeiro do Norte. É a verdade. Os vereadores que hoje dizem que o responsável é fulano Beltrano, diziam que era mentira do Paulo Duarte e votavam no Eunício Oliveira, contrariando a vontade do homem que foi o maior governador do estado e que, juntamente com Paulo Duarte, ou atendendo o pedido do Paulo Duarte, levou para Limoeiro a maior obra em todos os tempos construída em Limoeiro, que é o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. O que o Luiz Lopes está dizendo pode e desagrada a alguém, mas é verdade, aí eu fico com o meu espírito e minha alma, a minha mente, o meu coração muito tranquilo, porque é verdade. O responsável pelo Hospital Regional está sendo edificado em Limoeiro do Norte, é Paulo Duarte. O responsável pela Avenida do Contorno é Paulo Duarte. O responsável pela Estrada do Bichopá, se tem um político de Limoeiro responsável, é Paulo Duarte. E aí inclua-se também o Luiz Lopes, porque todo dia na Rádio Educadora pedia a estrada. Quando encontrava com o governador, ia lá feito um doidinho, pedia a estrada ao governador, e eu dizia, Paulo, você tem crédito com o governador, peça a estrada do Bichopá ao governador. Se tem gente responsável pela estrada do Bichopá, é o povo do Bichopá. Em nome da minha amiga Maria Santa, eu cito todo o povo do Bichopá, principal responsável pela obra da estrada do Bichopá. É a verdade, que desagrada a alguns, mas eu sei que ela prevalece, porque a mentira só tem lugar até a chegada da verdade. Quer ver uma coisa, Luiz? Porque depois que a cobra tá morta, todo mundo pega no rabo, né? Um caso semelhante. Aqui, eu sei que em Russas, o Adail Carneiro já colocou mais de 15 milhões de verba que ele tinha, né? Adail deixou de ser eleito para uma infelicidade de Russas e para uma grande infelicidade do Vale do Jaguaribe. Mas vai ter muita gente dizendo, a obra tal fui eu. A obra tal veio através dessa verba destinada por Adail Carneiro. Mais de 15 milhões Adail colocou aqui no município de Russas. A mesma coisa, depois que a obra está lá, construída em Limoeiro, sendo construída a todo vapor, um dia desse, tinha gente batendo palma porque tinha parado a obra. Uma semana, dizendo que parou a obra. Eles torcem contra. Quando foi fazer a Avenida do Contorno, era muita gente torcendo contra, que não sai, que não sei o quê, gente que não queria indenizar o terreno. Vai ver lá quanto é que tá valendo os terrenos hoje lá, cheio de loteamentos, né? E as pessoas, muitos, de propósito para emperrar a administração. E o hospital regional, além de muito emprego que vai gerar saúde. Quantas pessoas morrem, Luiz, para ir pegar uma UTI quando tem em Fortaleza e não chegam nem até Chorozinho, Pacaju já morre na ambulância. Nós vamos ter aqui diversas UTIs nesse hospital. Nós vamos ter realmente um hospital atendendo o povo. Se Paulo Duarte não tivesse feito nada na sua vida pública
e tivesse só conseguido esse hospital, o povo todo de Limoeiro, ó, Com certeza. era para aplaudir Paulo Duarte. Mas infelizmente, Luiz, os que falam de Paulo é porque nunca precisaram dele, porque sabe o coração enorme que ele tem, e eu vejo isso diariamente. Pessoas que nunca votou nele, precisa dele, ele na mesma hora atende, e isso foi a vida toda. Teve erros na administração? Teve muitos erros, mas já pediu perdão por os erros, já realmente sabe que errou em alguns pontos, mas erros que não foram erros com dolo, com vontade de fazer o erro. Mas nós temos aí pessoas errando muito mais e não tem sequer a humildade de reconhecer. E ainda por cima, não atende o povo pobre do nosso município. Tudo bem, são 13h10 agora. Marduco, para finalizar, traga aí mais algo que você queira nos falar, a sua mensagem final ao povo de Limoeiro. E saiba que uma coisa nós temos em comum, é a vontade de servir ao povo de Limoeiro, ver Limoeiro realmente caminhando rumo ao progresso. Isso nós temos em comum e fique à vontade do nosso microfone. Olha, Luiz, primeiro, agradecer a oportunidade, porque eu tenho feito uns vídeos chamados Pinga Fogo, e esses vídeos eu coloco no Face e nas redes sociais, e eles se tremem todinho quando eu coloco esses vídeos. Mas é claro que para atingir a massa a gente precisa de uma rádio, e eu sei a força que a Rádio Progresso tem em Limoeiro, e talvez, se Deus quiser e permitir, talvez a Rádio Progresso chegue até Limoeiro, né, já com ponto lá para ficar mais forte ainda a sua audiência. Porque é triste, parafraseando você, quando os microfones de uma rádio, que é uma concessão pública, elas são fechadas para o povo. Quando o povo tenta dizer alguma coisa e a rádio quer saber o que é, se é para falar de bem, bota no ar. Se é para falar de mal, aí não coloca no ar. E é por isso que o povo está engasgado. Então, aqueles que têm medo que eu voltar à Câmara, vão logo se tremendo, porque eu sou pré-candidato realmente a vereador. Se eu já fosse vereador, o desmantelo que está aí já tinha cessado há muito tempo. Porque em 2000 nós caçamos até a prefeita, e olha que o marido dela, que é o doutor Zé hoje, era presidente do Tribunal Regional Federal, mandando em 6 estados. E o doidinho aqui, como você diz também, se intitula de doidinho, o doidinho fez uma CPI e nós caçamos a prefeita. Mas do que ela voltou 24 horas, problema dela. Mas nós provamos que os erros eram graves e nós caçamos. Senão o vereador hoje que está com o lado dela hoje, que está do lado dela, realmente naquele tempo votou pela cassação. Então eu estou aí de volta. Desde o primeiro ano que eu estou falando, não é? Marduco está falando agora porque é pré-candidato. Desde o primeiro ano, quem me acompanha no Face, quem me acompanha no YouTube, quem me acompanha no Instagram, sabe que eu estou sempre tentando falar pelo povo. Mas o problema, Luiz, para encerrar, quem gosta da verdade é bem pouquinha gente. O povo gosta da mentira. O povo gosta da tapinha nas costas, do sorriso fácil, de você se enganar. E eu não gosto de fazer isso. Então eu gosto de falar a verdade, doa a quem doer. E aqueles que se sentirem injustiçados pelo que eu falei aqui, nós estamos abertos para dialogar. Agora, com blá blá blá, com conversa fiada, fulano dizendo, entra aí, meta o pau, aí não dá para mim. Ou conversa sabendo que está conversando, para não conversar besteira, que comigo com besteira não dá certo. Ou então nem se conversar. E para a oposição de Limoeiro, aqueles que se intitulam oposição, nós estamos aí abertos para conversa, vamos ver o melhor partido, vamos ver a questão do governo do estado, para enfrentar de frente Zé e João. E podem ter certeza, o povo, eu tenho pesquisa aqui, Luiz, não vou mostrar por causa do seu tempo, mas eu tenho pesquisa aqui, que Zé e João, nas comunidades, estão levando uma pisa grande. E é por isso que Zé foi atrás de João para ver se melhora a situação. Mas depois que o povo desvia a cabeça para um lado, e aqueles que pensam que já ganhou, nós temos exemplo aqui, Luiz. A mulher do Domingos Filho perdeu lá em Tauá, não foi? Sim. O filho de Zezinho Albuquerque perdeu lá em Massapê. E eram candidaturas que todo mundo tinha certeza. A Adelmo perdeu em Alto Santo. Ninguém esperava. Então não existe já ganhou em política. Política
você tem que entender o que é que o povo está querendo, entender a voz da rua, e aí sim a gente vai para disputa leal, sem baixaria, disputa dentro de projetos, disputa com pessoas que queiram realmente o bem de Limoeiro. Quem sabe uma chapa Paulo e Mazé, quem sabe uma chapa Mazé e Marduque, quem sabe uma chapa Mazé e Chico Baltazar, e com apoio do Paulão, quem sabe, pode ser, pode acontecer. Então tem que desarmar os espíritos, vamos torcer que a gente possa fazer que isso seja compreendido, mas com a oposição sabendo. Quem tem mais voto da oposição, disparadamente, todo mundo sabe que é o Paulo Duarte. E a doutora Mazé aí já sai com esses 6 vereadores. Um grande abraço a você, muito obrigado mesmo. Fico grato pelo esse espaço que você está me concedendo e estou lá em Limoeiro, todo dia na Labuta, em Mossoró, em Fortaleza, na minha vida profissional como advogado criminal, fazendo o meu papel, enquanto a política partidária chega a partir de outubro. Quero entrevistar na próxima semana Paulo Duarte, quero entrevistar na próxima semana doutora Mazé, quero entrevistar na próxima semana o ex-vice-governador Domingos Filho. Eu vou para o intervalo, volto já já com o programa Luiz Lopes com o Povo. Você está bem, você está ouvindo a Rádio Progresso.